Hello, hello, Brasil! Hello, Brasil! Zé Anésio, do canal Raio X dos Afetos, de volta aqui nesse lugar, muito bom estar aqui de volta. Hoje, 18 de maio, o assunto é radicalidade antimanicomial. E faz muito tempo que eu não gravo aqui para esse canal. Hoje faz 2 anos e 3 meses desde que o último vídeo foi postado no canal. Inclusive foi no aniversário de 1 ano do vídeo, né? E eu tô voltando agora. Escolhi essa data especial, me motivou também. Eu vou explicar nos próximos vídeos o porquê desse longo hiato. Hoje o foco vai ser falar de radicalidade antimanicomial, que é um tema muito interessante, acho que é uma contribuição legal aí. Mas a volta do vídeo agora tem muito a ver com essa data. Hoje faz 2 anos e 3 meses que o canal começou, que o primeiro vídeo foi publicado. Faz 1 ano e 3 meses que o hiato começou, porque foi exatamente com 1 ano de canal que o último vídeo foi postado. E eu tenho 3 notícias, muita coisa mudou, né? Muita coisa, praticamente tudo tá profundamente diferente desde que o último vídeo foi gravado aqui. E eu, desde fevereiro do ano passado, quando começou esse ato, eu tenho 3 grandes notícias para passar aqui. Vou comentar no final do vídeo, mas futuramente vou fazer 3 vídeos diferentes para especificar cada uma dessas 3 grandes e boas notícias aí do que eu tenho feito nesses últimos 1 ano e 3 meses. Dito isso, vou focar no tema do vídeo, que é a radicalidade antimanicomial. É uma pauta muito importante para mim, não é à toa que eu escolhi essa data para voltar com o canal. E que essa data me motiva, me empurra, me impulsiona a voltar com o canal. Vivi boa parte da minha vida como militante dentro do movimento da luta antimanicomial. Me tornei quem eu sou dentro desse movimento, né? A gente teve aqui no canal há exatos 2 anos o vídeo daquele poema Todo Tipo de Manicômio Caia no Chão, que eu recomendo, vou deixar o link aqui na descrição, recomendo que vocês deem uma olhadinha lá na colagem audiovisual que foi aquele vídeo daquele poema. Tava tentando ali aprender a lidar com o Premiere Pro, tô voltando nesse formato aqui, batendo um papo, sem edição ainda, tô testando diferente, tô usando não a câmera do computador, apesar de eu estar com a câmera aqui aberta, mas eu tô usando a câmera do celular. Vamos ver aí se a imagem fica diferente do que eram as imagens dos vídeos anteriormente. E o 18 de maio, que é no Brasil o Dia da Luta Antimanicomial, o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, graças ao Congresso de Bauru, se não estou enganado, se não me falha a memória, é um dia que a gente todo ano tá na rua, tá em atividades do movimento, nas praças, ocupando a cidade, para reivindicar uma sociedade sem manicômios, um Brasil sem manicômios, um mundo sem manicômios. É essa, né, a nossa luta enquanto movimento. E apesar de não estar ativo, orgânico em instâncias do movimento hoje, reivindico muito essa luta. A opção por gravar esse vídeo tem a ver também com o fato de que eu costumava estar nas atividades do movimento desse dia, pintado, afastado, né, da militância orgânica, e acho que debater esse assunto aqui pode ajudar, inclusive, a consolidar comigo a possibilidade de voltar a estar ativo nas instâncias do movimento. Então a primeira coisa que eu quero dizer é isso. A luta antimanicomial tem luta no nome não à toa, porque se trata de um processo de disputa pelos rumos de um país. Se a gente quer que esse país caminhe na direção do encarceramento, da tortura, do lucro em cima dos corpos, ou se a gente quer construir no nosso país uma experiência democrática no sentido de que todas as vozes sejam ouvidas. E eu já parto desse pressuposto. A radicalidade antimanicomial tem a ver com o reconhecimento de que a nossa democracia não é uma democracia.
e que, portanto, nos marcos dessa democracia, o projeto da luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica nunca vão se completar. Mesmo a reforma psiquiátrica, que tem reforma no seu nome e que não tem um caráter revolucionário, não vou entrar muito nessa distinção entre reforma e revolução, mas né, eu já trago esse aspecto. Quando a gente está falando de uma radicalidade antimanicomial, tem a ver com a posição que entende que a reforma psiquiátrica deve ser nossa bandeira de luta, mas ela é irrealizável nos marcos dessa democracia, que é uma falsa democracia. E que, portanto, só pode existir democracia verdadeira na ruptura com a lógica que manicomializa a vida. Então esse é um primeiro modo de explicar por que radicalidade antimanicomial. Obviamente, né, quando a gente fala de radicalidade, eu estou aqui fazendo a distinção do que muitas vezes a gente chama de radicalismo. Radicalismo é um adjetivo que a gente usa para falar de um exagero. Então, quando a gente pratica um radicalismo, a gente está exagerando, está passando das contas. E a radicalidade tem a ver com a profundidade de ir à raiz dos problemas. Então, não existe a possibilidade de a luta antimanicomial realizar seu objetivo sem ir à raiz dos problemas da nossa sociedade. E esse é o ponto da temática da radicalidade antimanicomial. Deixa eu tentar me guiar, então, pensando que a gente tem uma estrutura de sociedade, como o Mesários costuma dizer, uma estrutura, costumava dizer, né, ainda diz nos seus livros, mas hoje não mais em vida, uma estrutura sociometabólica, de um metabolismo social que necessariamente hierarquiza pessoas. Esse é um ponto que a gente precisa considerar. A manicomialidade, entendo assim, ela tem duas expressões. O poema que eu citei mais cedo, todo tipo de manicômio fala, né? Seja de concreto, seja de conceito. Todo tipo de manicômio deve ser desfeito. Então, o que é o manicômio de concreto? O que é o manicômio de conceito? O manicômio de concreto é um modo de se referir ao hábito, à prática perversa da modernidade de encarcerar pessoas loucas, pessoas usuárias de drogas, pessoas desviantes de algum padrão de normalidade, em nome da saúde, nos chamados hospitais psiquiátricos, os manicômios, né, as práticas de internação asilar, de isolar essas pessoas da vida coletiva. O manicômio de concreto é literalmente o prédio manicômio, a instituição manicomial e o hábito de internação. Mas isso não se aplica, isso não funciona se não tiver uma outra dimensão ideológica de legitimação dessas instituições, que é o manicômio de conceito. E que ele não se resume a legitimar a internação manicomial. Ele legitima, antes disso, a própria hierarquização dos seres humanos em seres humanos manicomializáveis e seres humanos normais ou não manicomializáveis. Os normais têm o direito de viver a sua vida dentro de todas as contradições do capitalismo e os seres humanos manicomializáveis não têm o direito de viver a sua vida. Quando a gente luta contra as práticas asilares para derrubar os manicômios de concreto, o manicômio de conceito continua operando. Então, mesmo quando a pessoa não está internada em um manicômio e vive em liberdade, tem tratamento em liberdade, graças às conquistas da reforma psiquiátrica, ainda assim, essa pessoa está submetida a hierarquizações. E na nossa vivência cotidiana, o tempo inteiro, a gente discrimina de forma manicomial as pessoas. A gente mortifica as pessoas em vida com discursos que consideram as pessoas normais, muitas vezes as pessoas funcionais ou as pessoas que atendem certos padrões de comportamento como pessoas normais e justifica violências, mesmo que fora dos prédios do manicômio de concreto, violência sobre os corpos das pessoas consideradas como manicomializáveis.
Então, a radicalidade antimanicomial, ela tem esse, é um dos seus aspectos. É contra os manicômios de concreto e de conceito. Eu acho que é legal trazer essa distinção. A luta antimanicomial, ela tem antecedência. Eu tô olhando para baixo aqui, gente, porque eu tenho uma colinha aqui, uns tópicos para eu lembrar do que eu tô falando. Oh, meu Deus do céu, calma aí, eu tô gravando pelo celular e tem alguém ligando, gente. Gambiarra de canal de pobre, vocês por favor não me julguem por isso não, hein. Se ficar me julgando por causa disso, parar de ver o vídeo, eu vou pegar vocês pelo pé quando vocês estiverem dormindo. Vou parar com isso aí, gente, sem preconceito. Vamos lá. Sobre os antecedentes da luta antimanicomial, eu acho que é importante listar alguns. A identidade que o movimento da luta antimanicomial tem no Brasil, obviamente, é inspirada em identidades de movimentos europeus. Então, a antipsiquiatria inglesa, o movimento institucionalista francês, a experiência da clínica de Laborde, a experiência italiana do Franco Basaglia, né, que inspirou a lei da reforma psiquiátrica brasileira, a lei Paulo Delgado do Brasil, foi inspirada em mobilizações legais da lei, do movimento de Franco Basaglia na reforma psiquiátrica italiana. Então as nossas referências são europeias, ou pelo menos a identidade desse movimento é profundamente europeia. Eu acho que a gente precisa reivindicar essas memórias já tão consolidadas no movimento da luta, mas pensar também, e isso hoje já acontece, outras referências que a gente traz com a gente para construir a luta antimanicomial no Brasil e que às vezes a gente deixa de lado. É importante entender, por exemplo, que a manicomialidade no Brasil ela tem como corpo-alvo preferencial o corpo negro. Tem uma história com os corpos indígenas, o modo como manicomializou-se no Brasil certo tipo de corpo. Certos tipos de corpos foram manicomializados e o caráter racial disso esteve colocado. Eu acho que um outro antecedente importante é o movimento sanitarista brasileiro, que foi um movimento que lutou pela conquista do SUS, pela sua implementação e luta até hoje por sua defesa. Mas não apenas desse modo até meio piegas que os liberais têm defendido nos últimos tempos, né? Porque depois da pandemia e do modo como o SUS se mostrou importante no Brasil para o combate à pandemia da Covid-19, a gente passou é como se todo mundo fosse a favor do SUS agora. Mas entender que o SUS é um sistema de saúde universal, que é um sistema de saúde antineoliberal na sua essência, que a disputa na Constituição de 88 para a conquista do SUS, a disputa praticada pelo movimento sanitarista, foi uma disputa contra um projeto neoliberal que havia para o Brasil e que, portanto, tem a ver com a concepção de saúde, mas também com a concepção de Estado, com a concepção antineoliberal de como conduzir o Estado nessa etapa do capitalismo que a gente ainda vive no Brasil, que essa disputa ela é fundamental para que o SUS pudesse ter sido criado e que defender o SUS de fato implica em defender um sistema de saúde que seja para todos, com qualidade, que não seja subfinanciado e, obviamente, considerando que a rede de atenção psicossocial criada no processo da reforma psiquiátrica brasileira para substituir os manicômios de concreto, que ela está inserida dentro do SUS. A RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, é SUS. E, portanto, defender o SUS é fundamental para lutar contra os manicômios. E defender que, enquanto ainda existe Estado, é importante pontuar esse, enquanto ainda existe Estado. Enquanto ainda existe Estado, esse Estado deve ser constrangido a garantir direitos para o povo, ao invés de privilégios para as elites econômicas do país, que é a disputa que o neoliberalismo faz do fundo público do Estado brasileiro. E eu estou dizendo isso aqui porque eu não estou defendendo uma concepção de Estado antineoliberal como se eu apostasse no Estado como um parceiro fundamental, como se nós lutássemos a favor do Estado e os neoliberais contra o Estado. Não é disso que se trata. É de como se direciona o fundo público. Mas radicalidade antimanicomial precisa também
olhar com desconfiança para o Estado, mais do que olhar com desconfiança. Vou voltar a citar o Istvan Meszaros, o filósofo Istvan Meszaros, a gente precisa pensar no fenecimento do Estado. Mas isso como uma processualidade que pede que hoje a gente não deixe que o fundo público seja direcionado para os interesses da burguesia, e sim que eles sejam direcionados para a garantia de direitos sociais, para a garantia de políticas sociais, para as condições de vida imediatas da população. E lutar contra o morticínio dos manicômios pede que a gente pense nesse sentido. Acho que me expliquei nesse ponto. A gente tem um outro ponto, que é a secundarização da pauta, porque a esquerda, os progressistas, ou mesmo se a gente pensar no sentido mais estrito, os que se consideram revolucionários, a gente levanta várias bandeiras. Então a luta dos negros, dos indígenas, que hoje a gente tem começado a valorizar mais, né? Sempre invisibilizamos. Por muito tempo a gente invisibilizou mais do que deveria ter invisibilizado. Nunca deveríamos, né? Mas assim, invisibilizamos de um modo muito nítido. Era como se só existisse a luta das mulheres, da negritude, dos LGBTs, e a luta dos povos indígenas desaparecesse, como a luta dos povos do campo também desaparece em muitos momentos, como várias outras lutas são silenciadas, né? Eu acho que hoje a gente tem conseguido pautar mais essas lutas e a importância de que todas elas façam parte de um processo único de luta. A luta antimanicomial, eu acho que ela é fundamental no bojo desse conjunto de lutas, mas ela costuma ser muito secundarizada. Era como se tudo que a esquerda tivesse que fazer em relação às lutas eram os sindicatos, e olhe lá, apoiarem alguma atividade no 18 de maio, em 10 de outubro, que é o Dia Mundial da Saúde Mental, e não muito mais do que isso. Acho que a gente precisa entender que a luta antimanicomial ela ocupa uma centralidade, justamente porque a estrutura da sociedade capitalista ela é intrinsecamente manicomial, que a manicomialidade no concreto e nos conceitos, ela foi fundamental para a instauração desse sistema e ela estrutura as nossas relações desde então até aqui. Tem uma dimensão da produtividade, então eu queria até listar aqui alguns pontos. Tem um texto que eu vou deixar de referência aqui também na descrição do vídeo, lá no blog do Raio X dos Afetos, em que eu comento sobre a ideia de trigêmeos siameses, o sistema do capital, a supremacia da branquidade e o patriarcado como três estruturas que, na verdade, são três cabeças que compartilham as mesmas vísceras. Por isso a ideia de trigêmeos siameses. E que às vezes a gente trata como se fossem lutas diferentes que apenas se interseccionam. Mas eu acho que a relação é muito mais do que de intersecção. Porque as estruturas de dominação, elas não são estruturas de dominação diferentes que interseccionam-se. Mas, na verdade, uma mesma estrutura que se expressa de formas diferentes. E dentro dessa lógica, onde está a luta antimanicomial? Ela precisa necessariamente entender que ela deve combater essa estrutura como um todo. Por isso a luta antimanicomial precisa ser intrinsecamente anticapitalista. Como na história da luta antimanicomial brasileira, em muitos momentos eu acho que a gente conseguiu ter essa consciência de que não dá para lutar contra os manicômios, mas aceitar a exploração, a desigualdade desse sistema em que a gente vive. Como se a gente tivesse que corrigir só o problema dos manicômios e todo o resto estivesse valendo. E pensando o papel da manicomialidade dentro desse sistema, obviamente essa é a ideia que eu tô pincelando pontos aqui, mas eu acho que a gente vai ter oportunidade de desenvolver especificamente esse ponto que eu tô falando agora. A manicomialidade, ela necessariamente tem a ver com dominação dos corpos, com a legitimidade das pessoas, com a hierarquização das pessoas, para que esses corpos possam ser legitimamente dominados. E aí eu acho que pelo menos 3 pontos a gente pode listar aqui. O primeiro deles é o silenciamento das vozes e das ações desses corpos. Então, considerar alguém manicomializável por ser louco, por ser drogado, permite que você tire atores
do tabuleiro do jogo político, do enfrentamento da luta por uma sociedade justa. E os manicômios cumprem esse papel, cumpriram em muitas ocasiões. E é importante que a autoproclamada esquerda não reproduza isso contra esses corpos manicomializados na nossa sociedade, quando não legitima o ator político que é a pessoa enlouquecida, drogadicta, nas disputas pelos rumos da sociedade, as suas pautas, as suas questões e, portanto, a pauta da luta antimanicomial. Um outro aspecto que o manicômio, ele tem uma função na regulação dos corpos para o trabalho na nossa sociedade. Então a ideia de que aquele corpo que não está adequado para o mercado de trabalho, para a produtividade, para a funcionalidade, ele deve ser isolado no manicômio de concreto, o manicômio no formato clássico, ou mesmo estigmatizado através da lógica ainda permanente dos manicômios de conceito, mesmo que a gente tenha menos manicômios de concreto ativos hoje, eles ainda existem em algum grau, né? Vou pontuar muito rapidamente sobre isso, mas... Então, acho que tem esse primeiro aspecto, que é o silenciamento. Esse segundo aspecto, que é o controle dos corpos considerados inaptos para o trabalho. E na lógica das comunidades terapêuticas, majoritariamente religiosas, que a gente tem hoje, né, na disputa atual da manicomialidade contra a nossa luta no Brasil, as comunidades terapêuticas têm sido espaços, inclusive, de apropriação dos corpos para o trabalho. Pessoas usuárias de drogas, usuárias de crack, usuárias de álcool, pessoas consideradas dependentes químicas sendo colocadas para trabalhar em trabalhos forçados. Acho que essa dimensão é importante para a gente olhar. Como de modos diferentes ao longo da história, a manicomialidade sempre se apropria dos corpos, considerando a produtividade desse corpo. Esse corpo como um corpo de trabalho ou como um corpo de não trabalho. E tem uma terceira dimensão que eu acho que é fundamental, que é a mercantilização dos corpos. Porque quando uma pessoa é número na planilha de um hospital psiquiátrico, como um serviço de saúde privado, ou mesmo um serviço de saúde público, no qual dinâmicas de lucro se dão, a gente tem aqui a mercantilização dessas vidas, a mercantilização da saúde e a mercantilização dos corpos loucos, dos corpos dependentes químicos, drogados. Não gosto muito de pensar esse conceito de dependência química para o que a gente está conversando aqui, não. Mas isso também é assunto para futuros vídeos. O canal tá voltando, gente, o canal tá voltando. Olha só, para prosseguir aqui com o nosso assunto, caminhar para o final do vídeo, queria pontuar que além da aliança entre a luta antimanicomial e a luta anticapitalista, é fundamental uma aliança entre a luta antimanicomial e a luta antiproibicionista. O entendimento de que hoje é através do discurso proibicionista em relação às drogas, é através do discurso que faz a gente estigmatizar a pessoa usuária de drogas como uma pessoa doente, como uma pessoa doente mental, que precisa de uma intervenção da saúde, que a gente abre brecha para todo o movimento do conservadorismo psiquiátrico brasileiro hoje, de internar em massa as pessoas, inclusive internações psiquiatrizantes, mas também com um favorecimento dos setores conservadores, do conservadorismo religioso, do fundamentalismo religioso no Brasil. É através dessa dinâmica que os manicômios se mantêm de pé, inclusive os manicômios de concreto, ainda hoje na sociedade brasileira. E a gente precisa pensar seriamente a questão das drogas como uma questão de saúde de um modo não estigmatizante e de um modo que garanta uma rede de atenção psicossocial com atendimento em liberdade, com políticas atreladas à comunidade. Então esse é um ponto que precisa ser lembrado. Vejam bem, eu não estou desenvolvendo muito esses pontos, aqui eu estou listando tópicos.
E aí eu citei o antiproibicionismo e eu queria trazer um outro, eu anotei aqui como comunitariedade, que tem a ver com a necessidade de a gente fortalecer experiências comunitárias para a efetivação da luta antimanicomial. Isso, na verdade, não é nada muito diferente do que, historicamente, o movimento da luta antimanicomial já tentou fazer desde sempre em algum grau. Mas eu acho que é preciso aprofundar a radicalidade prática disso também. Ou seja, a gente precisa construir experiências comunitárias profundas que sejam não apenas pautadas na vivência de pessoas fora dos manicômios, mas é num outro modo de todos nós que tenhamos